chicas, bem-vindos à classe de espanhol de hoje. Professora Leda Jane, aqui na área do hashtag Fique em Casa Aprendendo na TV Educação, canal 10.2. Todo dia, muita aula, muito conhecimento para você ficar em casa estudando. Mas não deixe de ir à escola. Já estamos no semipresencial, então não deixe de ir à escola. Não adianta ficar só aqui na TV. Tem que ir lá e reforçar aqui, tá certo, galera? Também nós temos o programa na Rádio Timbira, 1290 MHz. Sintonize lá o programa hashtag Fique em Casa Aprendendo todo dia das 16 às 17. Não deixe de nos acompanhar. Não deu na TV, não deu no rádio, vai no podcast que nós temos lá no Spotify, os podcasts do hashtag Fique em Casa Aprendendo, e também na plataforma Gonçalves Dias, que você assiste em tempo real, e também depois as nossas aulas ficam gravadas para você tirar dúvidas, rever a aula, dar aquela reforçada no conteúdo, tá certo? Então vamos para o que interessa. Vem comigo hoje para a aula de espanhol e nós vamos falar de quê? De artículos definidos e indefinidos, tá certo? Bem, o que são artigos, tá? Então, os artigos são, em português, são aquelas palavrinhas, aqueles termos que antecedem o substantivo, delimitando se eles são do gênero masculino, feminino, singular, plural, tá? E não é diferente aqui no espanhol. Então, vamos ler aqui. Os artículos definidos e indefinidos são representados pelos artigos el, la, los, las, unos, una e unas. Tá? Que corresponde em português a o, a, os, as, uma, uns, umas. Os artigos em espanhol têm uma função de especificar, que são os artigos definidos, ou generalizar, que são os artigos indefinidos, algo, e podem ou não ser imediatamente seguidos de substantivos. No entanto, existem alguns casos específicos em que eles não são utilizados, ou, ainda assim, são utilizados de maneira diferente da que nós usamos em português. E é isso que nós vamos aprender hoje aqui. Aqui eu tenho um quadro para vocês, artículos, e eu tenho de um lado definidos ou determinantes, e os indefinidos ou indeterminantes. Aqui eu coloquei para vocês as duas formas que vocês vão encontrar escrito em espanhol esses termos. Então, quem são os artículos determinantes? El, la, los e las. E os artículos indeterminantes são una, unos e unas. Artigos definidos é o que nós vamos conversar primeiro. São aqueles, que se referem a algo específico ou que já foi mencionado em um discurso anterior. Na língua espanhola, eles são representados por el, la, los e las. E em português são traduzidos como o, a, os, as. Então, gravem bem para vocês não ficarem com dúvidas. Eu tenho aqui uma imagem onde diz assim, artículo indicando o gênero masculino, el árbol, tá, que é a árvore, el avião, que é o avião, feminino, la escalera, que é a escada, e la camisa, que é a camisa. Aí vocês podem me perguntar aqui, professora, mas árvore não é um substantivo feminino? Sim, em português. É aí que vai entrar aquela regrinha que eu falei para vocês, que existem algumas situações em que os artigos em espanhol, eles são colocados de forma diferente do português. Aqui eu tenho um exemplo, el árbol, e nós vamos ver mais na frente como é que isso acontece. Bem, os artigos definidos masculinos são singular, el, plural, los. Ganhou el Oscar de melhor actor, tá? Então, ganhou o Oscar de melhor actor, ganhou o Oscar de melhor ator. Nesse caso, está especificado na frase qual foi o Oscar ganho, o de melhor ator. Eu estou especificando aqui nesse caso, tá? Então, el e los para plural. El móvel
es nuevo. El móvil es nuevo. O celular é novo. Pressupõe-se que o receptor da mensagem já saiba que de que celular se está falando, óbvio. Fica implícito que já houve uma fala anterior desse celular. Pablo está leyendo un libro en portugués. El libro tiene una cubierta roja, tá? Então, Pablo está leyendo um livro de português. Eu estou especificando qual é o tipo de livro que Pablo está lendo. E mais na frente eu estou dizendo assim: el libro tiene una cubierta roja, ou seja, ele tem uma capa vermelha. Neste caso, está explícita a ideia de que o substantivo livro já foi mencionado anteriormente. Por esta razão, já se sabe que o livro tem uma capa vermelha. O livro que Pablo está lendo e não um livro qualquer, tá? E ainda especifica mais ainda quando coloca que este livro é de português. Los paquetes llegaron hoy. Os pacotes chegaram hoje. Fica implícita nessa frase a ideia de que quem recebe esta mensagem sabe de que pacote se está falando. Los jugadores de futebol são muito bem pagados. Os jogadores de futebol são muito bem pagos. Neste caso, fala-se especificamente de jogadores de futebol e não de jogadores em geral. Artigos definidos femininos. Singular la e plural las, tá? La professora de espanhol chegou retrasada. A professora de espanhol chegou atrasada. Aqui está específico que está se falando especificamente da professora de espanhol e não de uma professora de uma outra disciplina qualquer. Lembrando que eu falei o quê? Que os artigos eles servem para especificar o meu substantivo de acordo com o gênero, de acordo com o número. Las vecinas de Juan chegaram. As vizinhas de Juan chegaram. Então, prestem atenção em vecinas, tá? Para não confundir com vacinas em português, tá? Então, a frase se refere às vizinhas do Juan e não a um grupo desconhecido de vizinhas, por exemplo. Assim sabe-se perfeitamente de quem se está falando. Porque como é que eu sei que está especificando se eu não sei quem são as vizinhas? Eu percebo essa especificidade a partir de Juan, do meu contexto. Então, são só aquelas que são vizinhas de Juan. Outros usos dos artigos definidos. Aqui é que nós vamos começar a verificar as particularidades dos artigos em espanhol. Então, para informar as datas e dias da semana. Nasci el 15 de março de 1982. Né? Então, nasci no dia 15 de março de 1982. Professora, el é um artigo que significa o, a, os, as. Por que na tradução está lá nasci no dia? Se fosse em português, era uma preposição mais um artigo. Em mais o era uma contração que daria no, tá? Volto a dizer para vocês que a tradução das textos e palavras e frases em qualquer idioma precisam estar dentro de um contexto. E nós, na língua portuguesa, não íamos colocar nasci o dia 15 de março, porque não combinaria, tá? Mas eu não tenho esse termo em mais a, em mais o em espanhol. Para indicar um horário, sem que seja necessário mencionar a palavra horas, são las 5. Ao invés de dizer são 5 horas, eu digo são las 5. Então, são 5 horas. Assim fica a tradução. Também usamos para mencionar formas de tratamento, exceto com a palavra don. El señor Godínez está exausto. O senhor Godínez está exausto. Eu não utilizo Dom Godínez, porque México, principalmente, usa muito esse termo. Dom para senhor,
tá? Diante de nomes de países, quando é feita alguma referência específica. Muitos extranjeros visitam a Itália del Norte, né? Muitos extranjeros visitam a Itália del Norte. Muitos estrangeiros visitam a Itália, ou melhor, o norte da Itália, né? Ou a Itália do Norte. Aqui está traduzido ao pé da letra, mas se eu colocar o norte da Itália, também não altera muito. Quando não usar os artigos definidos, tá? Não se usa para mencionar a forma de tratamento Don, que nós já colocamos ali na frente. Don Juan es un hombre valiente, né? Don Juan é um homem corajoso. Diante de nome de pessoas. Mirta es una mujer muy simpática. Então, Mirta é uma mulher muito simpática. Eu não utilizei antes, eu não posso usar antes do nome próprio, do Mirta. Diante de adjetivos possessivos. Mi padre es mi héroe. Mi padre es mi héroe. Então, meu pai é o meu herói. Eu não estou utilizando antes de meu, que é o pronome possessivo, adjetivo possessivo aqui, tá? Meu herói. Vamos agora para os artigos indefinidos. Então, os artigos indefinidos são designados como indeterminados em espanhol, que é aquela slidezinha que a gente viu lá no começo, que eles podem ser chamados de indeterminados, indeterminantes, indefinidos. Pois é, são usados quando nos referimos a algo em geral, não especificado. Lembra que o artigo, né, definido, nós estávamos especificando. Falávamos da professora de espanhol, falávamos do homem das cavernas, né? Então, há uma especificidade. Já nesse caso aqui, eu não vou designar. Então, na língua espanhola, são representados por um, una, unos e unas. E em português, são traduzidos como um, uma, uns e umas. Confira abaixo quais são os artigos indefinidos masculinos em espanhol, que nós falamos no slide anterior. Singular, um, e plural, unos. Exemplo. Hay un paraguas debaixo de la mesa. Hay un paraguas debaixo de la mesa. Então, tem um guarda-chuva debaixo da mesa. Um guarda-chuva, eu não estou especificando qual é o meu tipo de guarda-chuva. Nós sabemos que nós temos guarda-chuvas diferentes, tá? Então, não tem uma especificidade. A frase menciona um guarda-chuva qualquer. Não é referido que guarda-chuva, de quem, de que cor. Fui ao cine com uns amigos. Fui ao cinema com uns amigos. Não está mencionando quais foram os amigos que eu fui. Tá? Eu fui ao cinema, fui ao cine com los amigos da plataforma. Então, aí eu estou utilizando los, que é um artigo definido. Por quê? Porque eu estou dizendo que eu fui ao cinema com os meus amigos aqui da plataforma. Nesse outro exemplo aqui, fui ao cine com uns amigos. Quem são esses amigos? Eu não sei, não especifiquei. Então, aqui eu utilizo o artigo indefinido. Queria uma hoja para sacar apuntes. Queria uma folha para tomar notas. Essa aqui é uma frase que, se você não tiver um pouquinho de conhecimento espanhol, você tem dificuldade de tradução. Por quê? Queria uma hoja para sacar apuntes. Hoja, você fica um pouquinho com dúvida, que é folha. Sacar, que é tomar. Se você não souber conjugação verbal, você se atrapalha. E apuntes, que são notas. Então, são 3 palavrinhas novas para vocês adicionarem aí no vocabulário de vocês. Outro exemplo. Comprei umas cervejas para la fiesta. Então, comprei umas cervejas para a festa. Cervejas quaisquer. Eu não delimitei qual é a marca da cerveja. Tá certo? E nem também a festa. Tá? Observação, muito importante. Substantivos femininos no singular, cuja grafia inicie por A, o atônico ou H, seguido de atônico,
deve ser imediatamente precedidas pelo artigo indefinido um. Caso haja um adjetivo entre o artigo e o substantivo, o artigo deve concordar com o substantivo, ou seja, também deve ser utilizado na forma feminina. Aí eu tenho aqui, he visto um águila, tá? Então, vi uma águia. Olha o um aqui aparecendo, tá? Como substituição, por quê? Porque aqui a minha palavra começa com A, tônico, certo? E aqui no segundo exemplo, eu coloco ele corretamente. He visto uma bela águila. Por quê? Porque aqui eu tenho uma outra expressão, tá certo? Onde eu tenho entre o artigo e o substantivo, eu tenho o quê? Um adjetivo. Então, o meu artigo tem que concordar com quem? Com o meu substantivo, de acordo com a regra gramatical. Bem, nós trabalhamos nessa aula de hoje artigos definidos e indefinidos. Esses artigos definidos e indefinidos, em espanhol e em português, eles têm algumas características que são diferentes, não tantos. Nós vamos ter em um outro momento uma aula específica de um artigo chamado artículo neutro, que é o artículo lo, tá? Que ele é neutro e é muito utilizado, é como se fosse o nosso substantivo epiceno. Pois é, ele é utilizado nessas palavras, nesses substantivos, em que eu tenho que acrescentar um outro termo para designá-lo como masculino ou como feminino, e também como singular ou plural. Mas antes de nós chegarmos a essa próxima etapa, essa próxima aula, eu vou voltar um slide aqui para vocês, só para a gente tirar uma dúvida. Lembra quando eu falei aquele primeiro slide, tá? Aqui, el árbol, ele vai entrar nesse processo. São palavras que eu tenho em português femininas e que em espanhol elas são masculinas. Assim também como eu tenho palavras que são masculinas em português e que em espanhol elas se tornam femininas por regra gramatical. E quem vai me dizer isso é exatamente o artigo que eu vou colocar na frente desse substantivo. Nós também temos uma aula lá na plataforma em que é colocado a situação de falsos cognatos. Eu sempre estou falando de falsos cognatos, quase toda aula eu chego a algum vocábulo, algum comentário sobre isso. Esses falsos cognatos, alguns deles, tá, são os heterossemânticos, os heterogenéricos, tá, que eles têm essa característica, utilizando o artigo para que eu possa definir qual é a minha tradução correta. Se o artigo, eu utilizo o artigo masculino na palavra feminina e assim sucessivamente no masculino. Então, é preciso que, juntamente com esta aula, eu tenha feito a leitura e o estudo da aula de substantivos, que nós fizemos recentemente, que já vai estar disponível para vocês, e também a aula de heterogenéricos. Por quê? Porque a aula de heterogenéricos, os heterogenéricos a gente vai focar no artigo para poder traduzir as nossas palavras. No substantivo, quando eu me refiro ao substantivo, eu não estou falando apenas de um substantivo específico. Nós falamos de diversos tipos de substantivo que existem tanto em espanhol quanto em português, e por isso muitas vezes vocês confundem, tá? Ah, espanhol é fácil porque é muito parecido com o português. Não se iludam, não vão atrás dessas falsas falas. Por quê? Porque as palavras, elas têm essa vertente de parecer uma coisa e significar outra. São o que a gente chama de falsos cognatos. São baseados nos substantivos e nos artigos. Então, galera, não tem que ter dúvida. Se tiver,
corre lá na plataforma Gonçalves Dias, que essas aulas ficam salvas, tira lá a dúvida, segue a gente lá no Instagram, que também tem Tira Dúvidas, @plataforma Gonçalves Dias, e é isso aí. Não pode ficar com dúvida, corre aqui para TV Educação para tirar as dúvidas de vocês. Tá certo, galera? Hasta luego!